Olá pessoal, estamos continuando aqui essa série, fazendo ideias, pensamentos interessantes sobre esse assunto que é a riqueza. Esse assunto é interessante, intrigante e nos levará a pensamentos que talvez nunca imaginou chegar à sua cabeça à medida que você tem assistido esses vídeos. Hoje eu quero dar a introdução no conceito de riqueza. Todavia, eu preciso mostrar e provar para você o que riqueza não é. Lembra-se? Informamos na série de pobreza de que ser pobre é quem não tem coisas. Isso é um conceito do mundo, não é um conceito da Bíblia. O conceito da Bíblia é pobreza é quem não tem o suficiente para viver. O mundo diz que não, que pobreza é quem não tem coisas, quem não tem carro, quem não tem uma casa. Quem não tem condições de conforto e luxo, essa pessoa, o mundo conceitua por pobre. Mas você viu e eu provei na Bíblia que a Bíblia não chama de pobre quem não tem coisas. A Bíblia chama de pobre quem não tem o suficiente para viver. Comida, bebida, condições de existência. Aí sim, a Bíblia denomina essa pessoa de pobre. O mundo da mesma forma nos conceitua uma mentira sobre riqueza. Por quê? Porque quando você pensa em rico, nós pensamos em alguém que tem coisas, muitas. Porque na nossa cabeça está plantado um conceito equivocado, mentiroso, que quem é rico é quem tem coisas. Se uma pessoa tem um carro luxuoso, é rica. Se a pessoa mora num condomínio fechado, mansão, é rica. Se a pessoa veste roupas de marcas e você percebe isso, é rica. Ou seja, nós julgamos as pessoas ou denominamos-as ricas pelo que elas têm, pelo que nós vimos que ela tem. Mas esse conceito é mentiroso, esse conceito é falso, esse conceito é enganoso. Por que ele é enganoso? É fácil de provar. Eu já mostrei isso para você. Por quê? Porque eu posso ter coisas sem necessariamente ter dinheiro. Como? Endividando-se. Lembra-se? Eu me endivido e tenho um carro zero. Eu me endivido e tenho uma mansão. Eu me endivido e compro roupas de marca. Eu me endivido e passo facilmente por alguém rico. Percebe? Ter coisas não é conceito de riqueza. Não tem como eu vincular riquezas a coisas. Por quê? Porque é possível ter coisas sem ser rico. Basta eu me endividar. Então é um engano, é uma mentira. Você não pode julgar uma pessoa rica pelo que você vê que ela tem. Por quê? Porque você não sabe se aquele objeto que você está vendo, que faz você pensar que ela é rica, se não está endividado, se não está na justiça. Eu conheço muitas pessoas aqui na região, e eu moro em Brasília, Distrito Federal, que moram em luxuosos apartamentos, que estão na justiça, ou estão como fiéis depositários, esperando o resultado da justiça. Eu conheço pessoas amigas minhas, que têm carros luxuosos, mas estão com um processo na justiça para baixar a parcela, porque ela não aguenta pagar aquele valor que inicialmente ela se comprometeu que pagaria. Eu olho para essas pessoas e não penso que elas são ricas, porque elas não me enganam. E eu não me deixo me sentir mal por esse pensamento equivocado que elas são ricas. É ilusão associar coisas com riqueza ou coisas com pobreza, porque isso não é verdade. À luz da Bíblia, isso não é verdade. E se não é verdade, então, o que é ser rico? À luz da Bíblia, o que é ser rico? E aqui começamos a mostrar na Bíblia as evidências que provam o que é ser rico. E para isso, eu uso o mesmo verso que usei para conceituar pobreza. Lembra? Do livro de Lucas? Lembra? Então, o mesmo verso, acompanhe o texto aí. E você vai observar nesse texto, Jesus está olhando o grupo de pessoas dando ofertas, e nesse grupo de pessoas, ele seleciona duas.
a viúva pobre e os ricos. Observou? Os ricos aí? E ele fala algo interessante sobre os ricos no final da frase. Ele diz assim: porque esses davam do que sobrava. Olha que dica boa para a gente entender o que é riqueza. O rico tem uma característica interessante. Enquanto o pobre não tem o suficiente para comer, rico é quem tem mais do que o suficiente para viver. Tanto é verdade que tem mais do que o suficiente para viver que sobra. Essa oferta que o rico estava colocando ali era resultado de uma sobra. Ele tinha muito mais do que o suficiente para viver, para manter-se vivo, comendo, bebendo, custeando as despesas médicas. Ele tinha essas condições e tinha tantas condições que sobrava. Além de custear essas despesas dele para a sua existência, sobrava dinheiro. E a sobra ele ofertava. Por isso Jesus disse: os ricos dão do que lhes sobrava. Característica e conceito de rico: ele tem mais do que o suficiente para viver. E sobra. Tem mais. Não é interessante isso? Então, uma pessoa que tem o suficiente para viver e além de ter o suficiente lhe sobra, é rico. Sim, é rico. O mundo ocidental confunde. Por exemplo, existem linguagens em nosso meio que na Bíblia não tem. Exemplo: bilionário, milionário, ricaço, né? São termos, terminologias que as pessoas usam para definir pessoas. Quem tem 1 milhão é milionário, quem tem bilhão é bilionário. Mas na Bíblia não existe essa denominação, essa terminologia, não. Na Bíblia existe a palavra rico. Por quê? Porque rico lhe sobra. Ele tem o suficiente para viver. O que é suficiente para viver? Ele tem comida, ele tem bebida, ele tem boas condições, ele paga isso com facilidade, ele não se endivida, ele paga isso e depois de pago ainda lhe sobra. Por isso ele é rico, porque ele tem o suficiente para viver, mas ele tem muito mais do que o suficiente para viver. Tamanha essa verdade que lhe sobra. Não é interessante isso? A pergunta é simples, fácil. Você tem o suficiente para viver e lhe sobra? Se você está nessa condição, biblicamente, você seria rico. Por quê? Porque conceito de riqueza é uma pessoa que tem mais do que o suficiente para viver e sobra. Você tem? Agora, olhe aqui algo curioso à luz da Bíblia. Os ricos em toda a Bíblia, você nunca encontra um verso deles trabalhando. Não. Você encontra textos na Bíblia onde os ricos estavam buscando a quem empregar. Nas parábolas de Cristo você vê isso. Nas histórias do Antigo Testamento você vê isso. Ricos empregando. Por quê? Porque rico tem muito dinheiro, tem mais do que o suficiente, tanto é verdade que sobra. Então ele não tem a necessidade de trabalho. Ele trabalha por opção, ele trabalha por gosto, não por necessidade. Diferente do pobre, que precisa trabalhar, senão ele não vive. Conceito de riqueza é a pessoa que tem mais do que o suficiente para viver. Sobra, vírgula, sem trabalhar. O quê? Rico é quem tem mais do que o suficiente para viver e sobra, e sem trabalhar? Mas como? Como que eu consigo ficar rico, ter mais do que o suficiente para viver sem trabalhar? Isso é impossível. Pode ser para você, amigo. Para Deus não é. Conceito de riqueza é fato e próprio para você na Bíblia. Pessoa que tem mais do que o suficiente para viver. Sobra, sem trabalhar. Você vai ficar intrigado com os próximos versos da Bíblia, onde eu vou mostrar para você no próximo vídeo, de maneira clara, sucinto e objetivo, sem enrolação, como que a Bíblia denomina rico e como é fácil tornar-se rico à luz da Bíblia. Difícil talvez será você gastar tempo para assistir o próximo vídeo,
difícil vai ser você tomar a decisão de ir até a série final desse assunto de riqueza. Eu quero já deixar claro, o tempo é curto, os vídeos são pequenos, eu não quero te cansar também. E muitas indagações virão à mente e de repente está na sua cabeça uma indagação agora. Não se preocupe, tudo o Senhor revelará para nós à luz da sua palavra, ao seu tempo. Aquilo que não ficou bem compreendido para você agora, assista os próximos vídeos. Eu sou pedagogo, minha formação é professor e eu gosto de ser didático. Tintim por tintim. Mas o tempo é curto, vamos por pedaço. Mas confie, fique comigo. A luz da palavra do Senhor nos abrirá um caminho que talvez você nunca viu e melhorará a sua vida financeira de uma forma que você nunca imaginou. Porque é um Deus que tem coisas ocultas e escondidas, mas não é para qualquer um. É para quem o ouve, é para quem o serve, é para quem teme a Deus. Te encontro no próximo vídeo.